Saudações cristãs a todas e todos. Vamos juntos mais um pouco caminhar pelo caminho da vida com Jesus? Esse é o meu convite para você neste lugar, nesta hora. Há uma meditação no livro, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 42, um texto grande, que daria para a gente ir por várias vertentes, para fazer vários tipos de mensagem. Ele trata aqui, poderíamos tratar aqui sobre a divergência entre o povo judeu, o samaritano, divergência de mais de 700 anos antes de Cristo, por conflitos religiosos. Poderíamos tratar aqui sobre o preconceito racial, sobre a questão do papel da mulher na sociedade da época, enfim. Mas enquanto eu orava para essa ministração, o que me senti como inspiração do Espírito para a gente falar sobre a sede que a mulher que está nesse contexto, nesse diálogo com Jesus, a sede que ela tinha da verdade espiritual. Jesus está ali na beira do poço de Jacó, chega essa mulher de Samaria, samaritana, ela estranha porque Jesus conversou com ela e os samaritanos e judeus não se comunicavam, né, inimigos de longa data. Jesus trata ali com ela vários assuntos a respeito de água, qualidade de água física, qualidade de água espiritual. E quando Jesus fala algumas coisas a respeito da vida pessoal dela, ela percebe imediatamente que aquele judeu era diferente dos outros. Havia nele autoridade espiritual ao ponto de que no versículo 19, João 4, 19, ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Quando ela disse isso, imediatamente, o assunto que estava sendo falado sobre a vida pessoal dela mudou para ela, mudou completamente. Acendeu uma luz quando ela percebeu que naquele judeu, naquela pessoa, ela estava encontrando autoridade espiritual, ele tinha características de um profeta para a época. Imediatamente ela tentou resolver uma questão que afligia a sua alma há muitos anos. Ela tinha o desejo de adorar a Deus da forma certa, da forma correta, mas os conflitos e a religiosidade daquele tempo a deixava confundida. Ao ponto de, quando ela viu aquela oportunidade de pensar, se ele é profeta e se ele tem autoridade espiritual, ele vai me ajudar a entender essa questão. Quem nunca teve problemas de conflitos religiosos, né? Já tive muitos. E com o passar do tempo a gente vai abrindo conhecimento, vai ampliando a consciência, vai buscando aquilo que realmente é significativo dentro do caminho que a gente escolhe. Eu escolhi seguir a Cristo, palavra de Deus. Muita coisa a gente recebe por herança e nos é imposto sem a gente contestar. Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo espiritualmente. E muitas coisas às vezes vão sendo deixadas para trás realmente, né? Mas a gente deixa o bom pelo ótimo. Aquilo que era bom até tal ponto, de repente a gente fala, agora eu estou saltando para o excelente, para o ótimo. Aquela mulher estava nesse conflito. Quando ela percebeu que Jesus tinha autoridade, ela fez o seguinte, um questionamento, né? João 4, 20. Ela disse assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela se referia a um monte que existe em Samaria até hoje, Monte Gerizim, que já tinha tido um templo naquele lugar. O templo, com o passar dos séculos, foi destruído,
Mas os samaritanos conservaram aquele monte Gerizim como um lugar sagrado. Eles iam para lá para fazer orações, para cultuar, para cantar, enfim. Só que ela pensava, bom, aqui é no Monte Gerizim, mas os judeus só adoravam em Jerusalém no templo. Ali, Jesus, na verdade, tira uma confusão da mente dela, quando ele, na verdade, confirma que os judeus estavam mais de acordo com aquilo que eles tinham recebido da lei de Moisés, e que os samaritanos estavam equivocados na forma de adorar. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus esclareceu aquela dúvida, ele, na verdade, deu um up. Ele disse, olha, mas, eu vou ler aqui, 4, eu vou ler 23, está no 21 e no 23, mas o 23 resume os dois. Está escrito assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Lá no versículo 21, ele tinha dito para ela o seguinte, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava trazendo uma notícia para aquela mulher de primeira mão. Na verdade, ele estava propondo para ela algo novo que ia começar a acontecer a partir do sacrifício dele na cruz, que a partir disso Jesus passaria a ser o caminho que leva qualquer pessoa ao reino de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, na minha interpretação, né, debaixo de oração, não faço isso por brincadeira, né, sério. Eu entendo o seguinte, adorar a Deus em espírito, eu tenho que colocar todo o meu ser nessa adoração. O espírito é a parte mais íntima e mais profunda do meu ser. Então, adorar em espírito, adorar com toda a força do meu sentimento, da minha emoção, do meu entendimento, é com perseverança, é com fidelidade, é adorar de forma verdadeira, profunda. Só que existe o outro lado, isso é adorar em espírito e adorar em verdade. Então, o que eu entendo e que eu estou sentindo liberdade para ministrar sobre isso é o seguinte, se eu adoro a Deus e que eu aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para eu adorar ao Pai em verdade, eu tenho que adorar conforme Cristo ensina. Lá no Velho Testamento, muitas vezes, Deus falava através do profeta, tem um texto no profeta Isaías, eu não anotei, mas se a gente pôr no Google, acha fácil, ele dizia assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, estavam adorando em espírito, fazendo rituais, louvando, engrandecendo, mas o coração não tinha a verdade que precisava. E quando Jesus veio, nós estamos num momento de muita graça, porque nós temos a verdade do Evangelho, para a gente aprender com Jesus como é que eu posso adorar o Pai em verdade. Eu adoro o Pai em verdade fazendo o que Jesus me ensina. Não adianta eu louvar Deus, cantar louvores, fazer orações longas, maravilhosas, se
no meu coração eu não tiver o Evangelho de Cristo cristalizado. Aquilo que Jesus ensina, se eu não consigo perdoar, eu ainda não estou adorando em verdade. Se eu, na verdade, tenho malícias no meu coração não foi limpo, não foi purificado, não estou adorando em verdade. É uma caminhada, é difícil. Acho que poucos estão assim num nível tão elevado que já possa dizer com muita verdade, se eu adoro em espírito e em verdade. Eu ainda não me atrevo a falar isso. Eu falo, eu estou num caminho de aprendizado para adorar a Deus em espírito e em verdade. E é uma luta, é dia a dia. O nosso ego, ele está sempre querendo se manifestar, mas vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz, ele fala, de modo que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós deixarmos Jesus realmente viver em nós, nós vamos estar seguindo a reta da verdade. E ele diz que não era nem em Jerusalém, nem em Samaria, que os adoradores adorariam em espírito e em verdade, e isso me leva a ter a certeza de que a adoração, com essa mudança, com essa evolução, ela se desprendeu de um lugar físico, ela se desprendeu de um lugar geográfico e ela passou para o altar do coração. É aqui onde nós adoramos, onde nós queremos aprender, onde quando nós erramos nós ficamos arrependidos e queremos acertar. É nesse trabalhar, é nessa luta que nós vamos nos aperfeiçoando debaixo do cuidado, da graça, do amor de Jesus, porque Ele ensina, Ele orienta, Ele chama, e conforme nós somos ouvindo e entendendo, então nós vamos passar a ser templos vivos do Espírito Santo. Templos vivos, não mais o templo perdeu um pouco a característica do templo de pedra, de tijolo. Nós somos. Quando muitas pessoas se ajuntam num lugar que a gente hoje chama a Igreja de Cristo, se todos estiverem adorando ao Pai em espírito e em verdade, esse lugar vai fazer tremenda diferença no mundo. Então, além de a gente estar aprendendo aqui o que é adorar em espírito e em verdade, vamos ter essa ânsia de querermos realmente fazer diferença no mundo. A Igreja de Jesus Cristo, ela precisa fazer a diferença no mundo, sal da terra, luz do mundo. Um ajuntamento de pessoas que só louvam exteriormente, está precisando se aperfeiçoar. Ou já tem um conhecimento, mas não expressa, tem acanhamento. O meu vídeo anterior falei bastante sobre isso. É hora de perder esse acanhamento, de adorar a Deus, de louvar. Então, hoje parece que uma complementação, do vídeo anterior. O Espírito Santo estava estimulando para adorar, para louvar, para engrandecer, para não ter acanhamento, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar, espírito de gratidão. E isso é mais ou menos aquilo que esse versículo, essa ministração de hoje veio complementar. Então, a mulher samaritana teve a sua sede espiritual satisfeita. No versículo 42, quando ela ouviu de Jesus e ela entendeu e ela aceitou Jesus, o caminho que ele estava ensinando, ela saiu, foi para a cidade, avisou, contou o que aconteceu, falou, olha, encontrei o profeta, ele falou tudo sobre a minha vida. E aí no versículo 42, eu vou encerrar com ele, diz assim: e diziam à mulher, porque ela chamou os compatriotas, eles conheceram Jesus, Jesus acabou ficando 2 dias em Samaria, estava só de passagem, ficou 2 dias. E olha no versículo 42, o que
Os que foram com a mulher ver Jesus falaram para ela, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos também matar essa sede espiritual da verdade. Vamos beber na água viva que Cristo tem para nos oferecer. Assim seja. Amém.